E aí galera, todo mundo me ouvindo? Boa tarde. Como vocês estão? E aí Bianca, como é que você tá? E a galera, cadê o resto da galera? Tá dormindo não, né? Fala aí Pedro, boa tarde. É isso aí Bianca, vamos lá. Pedro, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Galera, olha só, a gente vai tratar aqui na nossa aula de hoje de um assunto extremamente importante, tá? A gente viu, e aqui nós temos o tempo ao nosso favor, como a prova será em outubro, a gente pode ver com calma até lá, para você saber tudo o que tem que ser sabido para a prova da ESA, perfeito? A gente viu na nossa última aula a imensa transformação, a grande transformação promovida pelo processo chamado de Estado Novo. O Estado Novo, sem dúvida nenhuma, foi um momento político da história do Brasil em que o Brasil mudou de cara, o Brasil mudou de forma, o Brasil mudou de estilo de ser. Por quê? A partir, e aí tem todas as contradições possíveis disso, a partir de uma ditadura forte, com poder autoritário, com prisões arbitrárias, com uma série de coisas negativas que uma ditadura pode promover, o governo do Estado Novo, promovido por Getúlio Vargas, foi transformador para a história do Brasil. Por quê? Modificou para sempre o nosso sentido, primeiramente econômico, ou seja, se antes o Brasil tinha uma vocação para ser um país agrário, a partir do governo de Vargas, principalmente no Estado Novo, o Brasil muda a sua orientação econômica. O Brasil passa a se modernizar, se industrializar e, principalmente, passa a se urbanizar. O que quer dizer isso? Quer dizer que a imensa maioria das pessoas que viviam no meio rural passam a viver no meio urbano. Então, cidades como Rio de Janeiro e toda a sua região metropolitana, cidades como São Paulo e sua região metropolitana, cidades como Belo Horizonte e suas regiões metropolitanas, Recife, Salvador, Porto Alegre, etc., etc., crescem assustadoramente, né? Ou seja, modifica a partir do Estado Novo a orientação econômica, social, geográfica, espacial, etc., etc., do Brasil. Agora, a gente viu que essa industrialização do Brasil, principalmente promovida por empresas como a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, né? A Fábrica Nacional de Motores em São Paulo, que são indústrias chamadas de indústria pesada ou indústria de base, são indústrias que surgem mediante uma negociação que Getúlio Vargas fez muito sabiamente e a partir de uma negociação muito tênue, que foi a aliança, no final da Segunda Guerra Mundial, o alinhamento com os interesses dos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos, ao negociar e participar da Segunda Guerra Mundial junto com o Brasil na libertação da Itália, foi uma moeda de troca de Getúlio Vargas para haver um empréstimo de dinheiro para que o Brasil montasse essas fábricas todas. Então,
Essas grandes indústrias, a industrialização no Brasil, as indústrias de base promovidas por Getúlio Vargas, acontecem mediante o empréstimo de dinheiro dos Estados Unidos por conta da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, esses dois fatores, a Segunda Guerra Mundial e a industrialização brasileira, são coisas que têm muito a ver e aconteceram durante o Estado Novo. Outro sentido que vai ser essencial para a gente entender todo o processo político promovido por Getúlio Vargas, e aí isso vai permanecer ao longo das décadas, para não dizer até hoje na história do Brasil, foi justamente a busca, segundo Getúlio Vargas, de criar uma identidade, uma identificação dele enquanto governante diretamente com as massas, diretamente com as pessoas, diretamente com a imensa maioria da população brasileira. E essa relação do presidente Getúlio Vargas, diretamente com o cidadão, diretamente com a população, é chamado de populismo. Então, para o bem ou para o mal, esse populismo de Getúlio Vargas era uma busca de criar uma identificação com as massas. É como se Getúlio Vargas ele estivesse acima do bem e do mal. É como se Getúlio Vargas ele fosse um pai para a população. É como se Getúlio Vargas não estivesse se importando com o Exército, não estivesse se importando com o Supremo Tribunal Federal. É como se Getúlio Vargas não estivesse se importando com o Congresso, com nenhum partido. O compromisso de Getúlio Vargas, diria ele, é diretamente com a população. E ele, de fato, adoça muito a boca da população por coisas que a gente até hoje deve a Getúlio Vargas, sem dúvida nenhuma. E também essa coisa que a gente deve ao Getúlio Vargas acontece durante o Estado Novo. Então observa que é uma coisa muito importante, que é o quê? A CLT, a consolidação das leis trabalhistas, ou seja, Getúlio Vargas garante 13º, carteira de trabalho, aposentadoria, férias remunerada, descanso semanal, limitação de 8 horas por dia de trabalho, hora extra regulada, adicional noturno, adicional de salubridade, etc, 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 etc. Ou seja, todo esse conjunto que, infelizmente, a imensa massa da população brasileira hoje não goza desse estatuto, desse benefício, porque trabalha na rua, buscando o pão de cada dia, sem nenhuma segurança de trabalho. Getúlio Vargas é quem cria isso. Então, sem dúvida nenhuma, o governo de Getúlio Vargas foi um governo transformador, para o bem ou para o mal, né? Vamos colocar aqui como bem justamente esses aspectos da mudança econômica, da mudança social, dos direitos políticos, dos direitos, melhor dizendo, trabalhistas, enquanto que ele faz isso sob uma pesada ditadura, sob uma tirania, em que prendeu-se muito mais gente, e muito mais gente morreu do que, por exemplo, a ditadura de 64 a 85, a famosa ditadura militar. Então, durante esses 7 anos, Getúlio Vargas fez muita coisa, para o bem ou para o mal, como eu disse, né? Agora, o período que se segue ao final da Segunda Guerra Mundial é um período de democracia. Por quê? A participação brasileira na Segunda Guerra Mundial contra o nazismo, contra o fascismo, era sob o guarda-chuva de dizer o seguinte: estamos livrando a Itália de uma tirania, estamos livrando a Alemanha de uma tirania, então vale a pena a gente entrar na guerra. Só que qual é a contradição disso? Que o Brasil é justamente um país também tirânico, sob uma ditadura de Getúlio Vargas. Portanto, esse pensamento, essa contradição que você tem que perceber. Getúlio Vargas, quando ele se dá conta de que está havendo
um monte de atitudes à revelia de uma ditadura, como por exemplo o Manifesto aos Mineiros, né, em que uma elite política mineira assinou um documento com mais de 90 assinaturas pedindo o fim do Estado Novo, quando uma série de jornais desafiaram a censura e publicaram matérias contrárias ao governo, quando uma série de ministros começaram a largar o barco de Getúlio Vargas sempre percebeu o seguinte: olha, eu não quero sair daqui envergonhado, eu não quero sair do Estado Novo como sendo um desgraçado, eu não quero sair daqui queimado perante o povo. E aí o que ele faz? Ele mesmo, que antes, no dia 10 de novembro de 1937, instaurou o Estado Novo, no final do ano de 1945, ele mesmo põe fim à ditadura e abre o processo político para uma democracia. Essa democracia surge sob as ruínas do Estado Novo. Ou seja, acabou o Estado Novo, surge o período democrático. Só que esse período que surge após o Estado Novo, ele está espremido entre 37, o Estado Novo, até 45, até 64, quando acontece uma nova ditadura militar. Ou seja, esse período, que é o tema da partir de hoje, da nossa aula de hoje, que é o período democrático e populista do Brasil, ou como alguns historiadores chamam de Quarta República, nada mais foi do que um período democrático ali de aproximadamente 21 anos, né? 19 anos, melhor dizendo, um período democrático de 19 anos que estava ali bem no meio entre o Estado Novo, uma ditadura, e 1964, uma ditadura militar de novo. Ou seja, esse período chamado de República Populista é um período muito conturbado na história, é um período muito agitado, é um período muito inquieto, mas também, ao mesmo tempo, foi um período em que se construiu Brasília, foi um período em que o Brasil oficialmente se torna um país industrial a partir das reformas do plano de metas de Juscelino Kubitschek. É a partir desse período republicano de 19 anos em que o Brasil é campeão pela primeira vez da Copa do Mundo, em que surge a Bossa Nova, Garota de Ipanema, em que surge, né, uma série de coisas que transformam a realidade do Brasil. Agora, por que a gente vai ver esse processo, vamos dizer assim, um pouco lento? Por quê? É um tema que é recorrente, que sempre cai na prova da ESA, porque é importante a gente ver com calma. Ao mesmo tempo, nós temos tempo, ou seja, nós temos aí até o mês de outubro. E esse momento é um momento muito conturbado e agitado, e que com certeza vale a pena a gente ver com maior nuance, com mais calma, para a gente poder entender melhor e associar a nossa matéria. Perfeito? Então, ou seja, foi um período, como eu disse aqui para vocês, sem dúvida nenhuma, extremamente conturbado, extremamente agitado, instável, vários golpes e contragolpes, tentativas e não tentativas, o perigo da revolução e não revolução, ou seja, a todo instante, esse período histórico que a gente chama de um período republicano, populista, ou aparece também República Democrática e Populista, ou também Quarta República, são todos sinônimos. Mas o que interessa é a data, ela vai de 45 até 64.
no final do Estado Novo, uma ditadura, e vai até o início de uma outra ditadura, a ditadura militar de 64. Perfeito, gente? Então, é um período que é muito conturbado, é um período de processo eleitoral, é um período em que todo o avanço que a Constituição de 1934, aquela que garantiu o direito a feminino, a voto, aquele que garantiu um direito ao voto secreto, aquele que garantiu o direito a um tribunal eleitoral para investigar, né, fraudes eleitorais, uma Constituição que permitiu que os ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, tivessem maior autonomia. Foi um período em que houve liberdade de expressão, e toda essa liberdade e essa democracia gerou uma série de transtornos, que é o que a gente vai ver, né? Mas também trouxe muitas coisas boas, que também vale a pena da gente pensar pelo lado positivo, ok? Bem, a primeira coisa que eu acho assim que é muito interessante da gente perceber é que Getúlio Vargas, ele não era um cara que estava de bobeira. Getúlio Vargas, ele não estava de brincadeira no serviço. Getúlio Vargas, ele não era um cara bobão. Ele sabia onde pisava, sabia o que fazer e, sobretudo, ele sempre estava por trás das movimentações políticas, nos bastidores, contornando as coisas a seu favor. E essa marca, né, que está aí no slide, ela vai ficar na tônica durante todo o período do democrático e populista, que é esse período republicano que a gente vai ver, e para não dizer que até hoje tem sombras e traços, lembranças desse pensamento de Getúlio Vargas. Vamos lá pensar o seguinte, olha só. Getúlio Vargas, ele ao longo dos 7 anos, que ele ficou, 8 anos, né, que ele ficou no Estado Novo, de 37 a 45, como eu disse, ele alcança uma enorme popularidade. Popularidade por quê? Ele garante emprego, ele faz o país virar um progresso, mas, sobretudo, ele é um cara cuidadoso com os pobres. Ele é um cara cuidadoso com aquelas pessoas mais necessitadas. Ele é um cara que é o primeiro governador da história do Brasil em que governa expressamente, abertamente a favor, ao benefício dos mais pobres. Então, essa lembrança do Getúlio Vargas como sendo um cara que garantiu o meu direito de emprego, a minha carteira assinada, a minha aposentadoria, o meu 13º, etc, etc, etc. Tudo isso vai estar na memória das pessoas. E é como eu disse aqui para vocês, ó, desde a nossa primeira aula sobre Getúlio Vargas, que foi o quê? O Getúlio Vargas, ele tem sobre ele uma mística. Se você perguntar para as pessoas velhas, né, os meus avós, por exemplo, todos eles têm alguma lembrança de Getúlio Vargas, têm alguma memória do pensamento do governo Vargas, tem alguma lembrança da era Vargas. Isso para eles foi uma memória muito boa, porque para eles era maravilhoso. Um governo que governava em prol deles, um governo que governava em prol das pessoas mais pobres, da classe trabalhadora, que governava dando direitos em detrimento, né, justamente para a população mais pobre. Então, essa memória, prestem atenção nisso, de que Getúlio Vargas é o salvador da pátria, que luta pelos pobres, vai gerar um movimento no período democrático chamado de movimento queremista. O que é o queremismo? Queremos Getúlio Vargas, ou seja, o próprio povo identifica que a saída de Getúlio Vargas do poder é algo ruim, porque o próprio povo, democraticamente, através do voto, quer de volta o líder deles. Quem? Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas, e aí isso é essencial de você saber, que
Durante todo esse processo democrático e populista, daí é por isso que é populista, porque ele faz um sucesso com a população, né? Ele tem um diálogo aberto, direto com o povo, não precisa de partido, não precisa de igreja, não precisa de exército, ele é superior a tudo isso e o povo ama ele. Pelo menos isso é vendido por um político populista. E justamente Getúlio Vargas ele sabe manipular isso muito bem, porque como é que a gente pode dizer que Getúlio Vargas saiu derrotado quando saiu do Estado Novo, se ele era amado pela população e o povo jogava com ele? Como é que a gente pode dizer? Você pode pensar assim, o Mussolini saiu da ditadura sendo esquartejado numa praça pública pela própria população italiana. Adolf Hitler saiu do poder dando um tiro no próprio peito, dando um tiro na cabeça e depois queimando seu corpo, espalhando as cinzas para ninguém ver. Olha quantas pessoas saíram mal do poder ao longo da história. Depois de uma ditadura, as pessoas caem de pau. É comum isso. Por exemplo, pega o caso do ditador do Chile, Pinochet. Cara, quando ele saiu do poder, todo mundo fez festa. Todo mundo queria ele morto, queria a cabeça dele. Né? Quando os militares saíram do poder em 1985, ninguém fez manifestação querendo, eu quero o exército de novo. Ninguém. Mas Getúlio não. Olha como ele era assim, diferenciado. Não vou dizer se ele era bom ou se ele era ruim, mas ele era diferenciado. Por quê? Ele sai do poder deixando para a população um gostinho de quero mais. Deixando para a população um sentimento de que, queremos Getúlio, de novo. E de novo, quantas vezes for necessário, porque ele é fera, para não dizer outra palavra. Né? Então, Getúlio Vargas ele sabia muito bem, a partir dessas manifestações populares a favor de Getúlio, sem ele pedir. Então, o que ele passava para a população? Ele passava o seguinte, olha, o que ele passava para o cenário político? Olha, nenhum político vai dar um passo sem o meu apoio, sem a minha anuência, sem o meu tapinha no ombro, sem o meu elogio, porque eu é que sustento essa porcaria, eu é que consigo votos para vocês. E é nesse sentido que Getúlio Vargas e o populismo vai estar muito presente. É a ideia de que o cara que está lá em cima, ele pode usar o povo como moeda de troca de negociações políticas, como força para se manter no poder, como força para avançar no poder, como força para evitar ou fazer um golpe. Então, enfim, esse processo democrático foi muito complicado por conta desse processo chamado de populista, que no Brasil vai ganhar inicialmente uma força com o chamado movimento queremista, que é um movimento que quer o Getúlio, queremos o Getúlio, não importa quem esteja, queremos o Getúlio. Não importa se ele está pintado de verde, se ele está de vermelho, se ele está de azul, queremos o Getúlio, porque ele é fera, ele é o cara e ele é o melhor. Então é nesse sentido que esse período foi um período muito conturbado, foi um período muito agitado, porque ganhava o político aquele que era adorado pelas massas, ganhava e se sustentava no poder o político que justamente conseguia ter um apoio grande das massas. E aí, já vou dizer aqui para vocês o seguinte: durante esses 19 anos de república, prestem atenção nisso, que vai de 45 até 64, nesses 19 anos, só 2 presidentes,
conseguiram iniciar o seu mandato e terminar normalmente, sem acontecer nenhum desastre. Que foi o Dutra, que é o tema da aula de hoje, e justamente Juscelino Kubitschek. O resto, meu amigo, Getúlio Vargas se matou quando ele voltou, como a gente vai ver na próxima aula. Né? Quando ele se matou, quem assumiu foi o Café Filho. O Café Filho passou mal, teve um infarto, aí assumiu o presidente do Senado. O presidente do Senado renunciou e assumiu o presidente da Câmara. Quem ganhou ele, enfim, tudo bagunçado, tudo uma enorme bagunça. Porque a democracia era um valor muito frágil e o que mais contava nessa república era o apoio das massas. Quanto mais gente tiver me apoiando, melhor. Eu não preciso de partido, eu não preciso de organização, eu não preciso representar ninguém, eu preciso apenas ser famoso e ter apoio das massas. E isso é o fenômeno populista, no Brasil chamado de queremista, nessa circunstância. Então é nesse sentido, gente, que justamente quando Getúlio Vargas ele sai do poder, Getúlio Vargas ele fala, agora é uma democracia, vamos abrir para o voto, para a política, etc, etc, etc. E aí, abre-se o processo eleitoral para decidir quem vai justamente assumir o poder pelo voto. Quem vai ser o novo presidente do Brasil. E a primeira eleição foi uma eleição muito disputada. Uma eleição em que envolveu dois cabeças tops, altos, né, do mais alta patente das Forças Armadas. Dutra, general do Exército Brasileiro, e Eduardo Gomes, brigadeiro da Aeronáutica. Então, vamos pensar o seguinte, o Estado Novo foi uma ditadura em que Getúlio Vargas estava no poder, mas que quem deu o golpe e quem estava apoiando e retirando apoio do Estado Novo eram as Forças Armadas, era o Exército. E logo quando abre o processo político, quem é que participa do processo eleitoral? As Forças Armadas, o Exército e a Aeronáutica. Então Dutra, né, esse carinha muito bonito, né, que está aí na foto aqui de cima, chamado carinhosamente, pejorativamente de grão de bico, né, porque a cara dele parece um grão de bico, se você olhar. Né? Um cara muito charmoso, vamos dizer assim, e versus o brigadeiro Eduardo Gomes, que era o cara das Forças Armadas. Sobre esse processo político, foi um processo político bem agitado, mas que até então faz parte da democracia. E, sobretudo, vale a pena a gente dizer a história de Eduardo Gomes, né? Eduardo Gomes, ele era um daqueles caras que estava no 18 do Forte de Copacabana, em 1922. Ele era um sobrevivente dos 18. Né? Ele e Siqueira Campos que sobreviveram. E esse Eduardo Gomes, ele foi um dos responsáveis pela formação da FAB, melhor dizendo, da Força Aérea Brasileira, da Aeronáutica. Ele foi um dos primeiros militares a assimilar os aviões para a guerra no Brasil, a formação da Aeronáutica. Então ele era brigadeiro da Aeronáutica. Ele era como se fosse o general do Exército, só que o cargo mais alto da Aeronáutica. E aí, nesse processo político, tem vários mitos, né, em cima do Eduardo Gomes. Né? Foi uma campanha política muito polarizada, porque, como a gente vai ver, o Eduardo Gomes, ele fazia oposição a Vargas, e o general Dutra era a situação de Vargas, era um abençoado pelo Vargas, era um indicado de Vargas. Então era polarizado, foi polarizada essa eleição, porque justamente foi uma disputa entre
um político herdeiro do getulismo e um político contrário ao getulismo. Então observe que, por mais que Vargas não estivesse no poder, por mais que Vargas não estivesse comandando a República, ele ainda era influente, porque a eleição foi decidida entre quem adorava ele e quem era contra ele. Então você vê que esse processo, né, de quem é ele ou anti ele, contra ele, é um processo muito comum na democracia brasileira, né? Enfim, Lula se elege falando mal do FHC, correto? E Bolsonaro se elege falando mal de Lula. E assim, daqui a pouco vai ser eleito o outro falando mal do Bolsonaro. É sempre assim, né? É um morde a sopra, tipo assim, surge um político contrário à oposição àquele que estava ali e ele vai renovar o país. Sempre é o mesmo discurso desde esse processo da redemocratização. Então é muito importante a gente entender essas nuances para a gente entender todo o contexto político brasileiro. Agora, conta essa história que é bem interessante, que o brigadeiro Eduardo Gomes, ele era um cara que morava em Ipanema, né, na Zona Sul, um cara endinheirado, classe média alta, tinha lá a sua situação. E a esposa do brigadeiro Eduardo Gomes fazia reuniões para as socialites da Zona Sul do Rio de Janeiro, para fazer uma campanha eleitoral para a classe A, né, para as pessoas mais ricas. E diz a história que ela fez um docinho e que vendia por Ipanema e pela Zona Sul um docinho para arrecadar fundos para Eduardo Gomes. E esse docinho é o famoso chocolate, né, uma bolinha de chocolate com chocolate granulado por cima, né, que é batizado de brigadeiro, em homenagem a quem? A campanha eleitoral do brigadeiro Eduardo Gomes. Aquele docinho, né, que hoje tem em todas as festas de aniversário, de criança, de velho, de adolescente, de adulto, de todo mundo, né? O docinho básico das festas brasileiras, chamado brigadeiro. Saiba disso. Lembre-se do brigadeiro Eduardo Gomes. Foi graças a ele que a gente tem esse docinho, porque na campanha eleitoral de 45, o docinho que ajudou a arrecadar dinheiro para a campanha eleitoral de Eduardo Gomes foi batizado pelo cargo dele, o brigadeiro Eduardo Gomes, né? Então, justamente toda vez que você for numa festa, você vai lembrar do Eduardo Gomes na campanha eleitoral de 45, vote no brigadeiro, né? Compre o brigadeiro, que é em homenagem a ele mesmo. Então é muito interessante a gente perceber isso. Agora, essa eleição foi justamente vencida pelo Dutra. O que isso indica? Se você é um analista político da época, indica que Getúlio Vargas está muito vivo e está muito bem, porque Dutra, ele não é um cara que tinha um dom da fala, ele não tinha um bom discurso, ele não tinha uma boa aparência, né? Porque até isso contava no processo político da época. Ele era um cara, enfim, justamente não muito conhecido nas próprias Forças Armadas, mas ele ganha por quê? Porque o Vargas, numa entrevista 2 semanas antes da eleição, ele falou: meu apoio é a Dutra. E aí Dutra ganha o poder graças a essa indicação da forcinha amiga de Getúlio Vargas. Ok? Foi durante esse processo que foi aprovada a chamada Constituição de 1946. Essa Constituição de 1946 foi uma das constituições que, por mais que ela tenha durado apenas 18 anos, mas foi uma Constituição verdadeiramente democrática. Até a página 3, a gente vai ver o porquê. Ou seja, é uma democracia, as mulheres votam, liberdade partidária, liberdade política,
formação de partidos políticos, formação, né, de liberdade religiosa, de liberdade de expressão, Supremo Tribunal Eleitoral, um Supremo Tribunal Federal com 11 juízes, tá? Enfim, uma democracia, uma Constituição em que, diferente do Estado Novo, que era autoritária e censurava, essa Constituição garantiu a liberdade de expressão, ou seja, não tinha mais censura. É uma verdadeira democracia, como nós temos oficialmente hoje no Brasil. Você pode ser de qualquer partido, pode falar o que quiser, pode escrever o que quiser, pode ter liberdade de fazer o que bem entender, politicamente, né? Então é nesse sentido que foi uma Constituição democrática. Agora, ela tinha algumas falhas, né? E essas falhas ajudaram muito e muito nesse processo de instabilidade política. Por quê? Havia 2 processos eleitorais para presidente. Como assim 2? Uma era a eleição para presidente e outra era a eleição para vice-presidente. Então isso é muito estranho, né? Mas foi assim. Então, por exemplo, acontecia de um candidato, por exemplo, de esquerda ganhar a eleição, mas o vice, quem ganhava era de direita. Havia a chance de quem era de direita assumisse o poder, mas quem era de esquerda ser o vice. Então tinha uma certa intriga entre o presidente e o vice. Por quê? Não era como hoje, que você se vota no presidente, automaticamente vota no vice. Na época não, era separado. Então isso estimulou uma série de intrigas formado pelo próprio vice-presidente. Então, ora, um presidente de esquerda era sabotado por um vice de direita. Ora, um presidente de direita era sabotado por um de esquerda. Por quê? Era um processo escolhido para cada lado. Um era presidente, o outro era vice. E isso deu pano para manga. Agora, o que é importantíssimo de você perceber, e aí eu quero que vocês prestem muita atenção nessa explicação aqui que eu vou dar, porque vai ser nesse período que vai ser formados os principais partidos da época. E esses principais partidos, de alguma forma ou de outra, subsiste até hoje no ideário brasileiro. Subsiste a mesma ideia até hoje no linguajar, no vocabulário político brasileiro. Ok? Então a gente vai entender alguns partidos e o seu projeto político. Ok? Então vamos ver um partido que tinha uma certa tendência, esquerda, direita ou centro, e vamos ver o projeto que eles tinham enquanto defesa, enquanto projeto de poder. O que eles chegariam ao poder e fariam para o Brasil? Hoje, a gente tem um pouco claro isso, né? E vocês todos, assim, vocês não são bobos, né? Vocês sabem. Hoje, no processo político brasileiro, você tem lá, por exemplo, o Bolsonaro, mas ele representa uma ideia. Qual a ideia? Liberal. Ideia de privatizar empresas, ideia de privatização, ok? Ideia de facilitação de integração comercial, acordos comerciais facilitando comércio com outros países, etc, etc. Agora, todo mundo sabe também que se for um outro partido, vamos pegar, por exemplo, o PT, né, que é um partido de esquerda, eles vão ter um outro projeto político. Qual o projeto político? Né? De incentivar a indústria nacional, né? De não privatizar empresas, investir no setor público, etc, etc, etc. Então, ou seja, você hoje consegue observar isso, né? Temos um político X e ele representa tal ideia.
temos um político Y que representa outra ideia. É mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam. Qual era a polarização, qual era a divisão, o espectro político do período. Prestem bem atenção. Ok? Bem, vamos começar da direita para a esquerda. Da direita para a extrema esquerda, na verdade. Por quê? Nesse momento, não havia nenhum partido de extrema direita. Por quê? A extrema direita tinha levado surra na Itália, pelos próprios italianos, e levado uma surra na Alemanha pelos comunistas. Então, ou seja, a ideia integralista, que antes fazia parte do cenário político, que era inspirado no fascismo e no nazismo, ele está decaído, ele está lá para baixo, não tem mais ninguém defendendo essa ideia maluca, né, de Hitler e de Mussolini. Então não tem a extrema direita. Agora, a direita tem. Qual é a direita? União Democrática Nacional. Qual é a tônica? Qual é a principal vertente da União Democrática Nacional? Eles eram de direita, eles eram anti-getulistas, então, ou seja, vocês nunca iam ver algum político da UDN no palanque com Getúlio Vargas, ou defendendo Getúlio Vargas. Por quê? Eles eram anti-getulistas, anticomunistas, ok? Eram liderados, prestem bem atenção, por esse famoso governador do Rio de Janeiro, chamado Carlos Lacerda, que é esse senhor aqui de óculos aqui embaixo, ok? Em que ele era jornalista, radialista da Rádio Tupi, e ele todo dia ia para o jornal, para os microfones, e metia o bedelho na política. Descia o cacete em Getúlio Vargas. Não metendo pau no Getúlio Vargas no sentido assim, pô, ele é um mau governante, ele tem um projeto errado. Não. Era dizer que ele era baixinho, que ele era gordinho, que ele era cachaceiro, que ele fumava muito, né? Era justamente ataques baixos, né? Tipo assim, pegar o cara para Cristo e crucificá-lo em praça pública, mais ou menos isso, né? E esses caras, e Carlos Lacerda, que foi governador do estado da Guanabara, né, ou seja, do Rio de Janeiro, eles eram chamados de liberais. Qual era o projeto? Prestem bem atenção nisso daqui. Olha só. Olha a diferença. Olha a diferença. Quero que vocês acompanhem isso daqui, que é muito importante. A UDN era liberal. O que quer dizer isso? Todos esses projetos políticos da UDN, PSD, PTB, esses três principais, eram partidos que tinham o seguinte propósito: vamos aprofundar a industrialização do Brasil. Vamos tirar o atraso do Brasil de um país agrário para um país urbano. Vamos tirar o atraso do país de um país onde as pessoas fazem suas necessidades físicas em perigos e vamos colocar em vasos sanitários. Vamos transformar o país num país que era atrasado em um país moderno. Um país que antes era de carroça e agora vai andar de moto e de carro. Vai transportar as coisas por caminhões. Ou seja, vamos modernizar o país. Todos esses três partidos tinham essa mesma preocupação. O problema era como alcançar isso. A UDN tinha esse projeto de modernizar o Brasil? Claro que tinha. Queria o bem para o Brasil? Queria, claro. Mas a partir de qual projeto? E aí entra o projeto político diferente. Lembra que eu falei, né? Do PT e Bolsonaro, etc, etc? Era mais ou menos isso, que o projeto deles era distinto. É isso que você tem que perceber. A UDN, ela era liberal. O que quer dizer isso? Se tiver que vir uma empresa japonesa, americana, alemã, qualquer empresa que vier para cá e montar a sua indústria e modernizar o Brasil, é válido. Então, ou seja, para modernizar o Brasil, precisamos do apoio de quem? Precisamos do apoio das empresas estrangeiras, do capital estrangeiro. Perfeito?
De outro lado, você tinha o partido de esquerda, que era o chamado PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que hoje tem a mesma bandeira e o mesmo nome, só que líderes totalmente diferentes, né? Hoje o PTB é liderado por Roberto Jefferson, né? Essa famosa figura política aí que foi condenado no mensalão. Mas não tem nada a ver com o PTB daquela época, ok? O que era o PTB? O PTB justamente era um partido de esquerda e que defendia o chamado que? Nacionalismo. O que é o nacionalismo econômico, que é diferente do liberalismo? Vamos modernizar o Brasil? Vamos. Vamos mudar a economia do Brasil? Vamos. Vamos modernizar esse país que é atrasado? Vamos. Mas de que maneira? A partir do Estado. Ou seja, vamos pegar um exemplo que fica mais claro aqui para vocês. Bem, o Brasil, até 1950, não tinha empresa de petróleo. O Brasil importava gasolina. O Brasil importava petróleo para qualquer coisa. E aí tinham dois projetos políticos. Quais os dois projetos políticos? Tinha o da UDN, que era permitir que a Shell, que a Esso, que a Texaco, que empresas de combustíveis internacionais, sobretudo americanas, viessem ao Brasil e explorassem o nosso petróleo. Por quê? Se o objetivo é ter gasolina, não importa a cor. O que importa é que justamente possa ser uma empresa japonesa, americana, alemã, tanto faz. Desde que venha para cá e forneça gasolina, tá show. Agora, o PTB já tinha um outro pensamento, que era o quê? Não podemos entregar os nossos recursos, que é o petróleo, para o lucro de empresas estrangeiras. Nós temos que garantir que o lucro sobre as atividades econômicas sobre o nosso território permaneçam aqui. Então, ou seja, o PTB tinha um pensamento de que era a favor da criação de estatais. A Petrobras foi criada durante o governo Vargas, que representava os interesses do PTB. A Eletrobras, criada com os interesses do PTB. Ok? Enfim, uma série de empresas estatais são criadas sob esse pensamento de que temos que criar uma empresa brasileira para explorar os recursos brasileiros. E por que eles não gostam dos liberais? Porque os liberais, eles não estão preocupados de saber se o lucro vai ficar ou vai sair. Eles querem a gasolina. Agora, o PTB argumentava o seguinte: olha, se você permite que empresas estrangeiras venham para cá, elas vão tirar o petróleo do solo, vão ganhar dinheiro e vão levar o lucro tudo para fora. Ao invés do lucro ficar aqui no nosso país, a gente desenvolver mais o nosso país. Então, esse era o espectro, a polarização. A UDN, a direita liberal, e a esquerda, justamente promovida pelo PTB, Partido Trabalhista, que tinha o nacionalismo. Bem no meio disso tudo ficava o PSD, que era o partido de Juscelino Kubitschek, Partido Social Democrático. O que é o Partido Social Democrático? É o partido que visava, prestem bem atenção, justamente equilibrar essas posições, ou seja, eles acreditavam que era importante o nacionalismo e importante o liberalismo. E isso tinha um nome na época de desenvolvimentismo, ou seja, tanto o Estado quanto a iniciativa privada vão participar do processo de modernização econômica do país. Ok? Agora, só um pequeno detalhe que eu não falei para vocês. Getúlio Vargas, ele era presidente de honra tanto do PTB quanto do PSD. Ou seja, né, o cara, ele metia o bedelho mesmo. Né? Imagina, né, por exemplo, vamos pegar aí o Bolsonaro, né, que fosse chefe do partido de direita
e fosse chefe do partido do PMDB, por exemplo, ao mesmo tempo? Né? Getúlio Vargas tinha 2 partidos. Por quê? Se não der em um, vai em outro. Mais ou menos isso, né? Então Getúlio Vargas ele era presidente de honra desses 2 partidos, o PSD e o PTB. Ele tinha um poder enorme sobre esses 2 partidos. E na extrema esquerda, sobretudo devido à euforia comunista que houve após a Segunda Guerra Mundial, estava lá o partido PCB. O PCB é o Partido Comunista Brasileiro, que era o partido justamente liderado pelo tenentista, também tenente, né? Lá da época da República Velha, Luiz Carlos Prestes, da coluna Prestes. Ele se candidata como senador do PCB no Rio de Janeiro e é eleito senador. Aí aqui você tem uma imagem dele fazendo um palanque, uma campanha política, está aqui abraçando o povo, em frente ao estado de São Januário, estado do Vasco, né, lá em São Cristóvão, no município do Rio. E dentro desse sentido, gente, vale só a gente situar melhor, é que após a Segunda Guerra Mundial, já surge um novo conflito. Você já deve ter ouvido falar muito, né, que era a Guerra Fria. Então a Guerra Fria, que era a disputa entre Estados Unidos e União Soviética, né, pela supremacia do mundo, Estados Unidos representando a defesa dos interesses capitalistas e a União Soviética representando os interesses da União, do socialismo, havia justamente essa disputa global pela liderança do mundo entre comunismo, União Soviética, versus capitalismo, Estados Unidos. Então todos os países do mundo, de uma maneira geral, sofreram assédio tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos, dizendo assim, ó, e aí, tá do lado de quem? Do meu lado ou do lado deles? Ou você é comunista ou você é capitalista. Então era uma época de muita polarização política, era uma época de muita instabilidade em vários países, não foi só no Brasil, foi toda a América Latina, foi na Ásia, foi na África, foi em boa parte dos países do mundo. Por quê? Ou você era um ou você era outro. E se você apoiasse os Estados Unidos, você era inimigo da União Soviética. E se você apoiasse a União Soviética, você era inimigo dos Estados Unidos. Então, ou seja, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, como diz o ditado, né? E para piorar ainda, o presidente dos Estados Unidos na época, Henry Truman, ele lança a famosa chamada doutrina Truman. Que era o quê? Que os Estados Unidos estavam dizendo o seguinte ao mundo, mas principalmente como um recado para a União Soviética, dizendo o seguinte, olha, nós, americanos, somos defensores da liberdade. E o que é liberdade para os Estados Unidos? É a liberdade de você empreender negócio, né? Propriedade privada. Os comunistas são contra. Isso aí todo mundo sabe. E o que era a doutrina Truman? Se houver algum país que estiver flertando com o comunismo, nós vamos apoiar a qualquer custo que esse país não vire uma ditadura comunista. Então, ou seja, era um assédio abertamente para todas as lideranças do mundo inteiro escolher um lado. Ou escolher o comunismo, ou escolher o capitalismo. Ou escolher a União Soviética, ou os Estados Unidos. Ou escolher Stalin, ou escolher Truman. Era essa disputa e que implica muito e muito a problemática do cenário político. Não só no Brasil, não só na América Latina, mas no mundo inteiro. Então, isso é muito importante, essas relações internacionais, para a gente entender o Brasil desse período. E o Brasil, isso vai variar muito, né? De época para época, de governante para governante. Mas, no geral, quem era de direita assumia uma aliança plena com os Estados Unidos. E quem era de esquerda
buscava não um alinhamento com a União Soviética, mas sim uma neutralidade, ou seja, eu não sou nenhum nem outro. Eu vou comercializar com um e com o outro. Só que chegava a certos momentos em que essa neutralidade ela causava um certo problema, como a gente vai ver. Ou seja, os Estados Unidos cheirando o cangote do Brasil dizendo o seguinte: e aí, vai escolher qual lado? O nosso ou deles? E aí, obviamente, sempre se escolhia o lado americano, né? Então, isso é o que a gente vai entender, que todos esses fatores que eu disse, a disputa política, a campanha para presidente e vice-presidente, o cenário global de globalização, a ideia do populismo, do presidente não precisar de partido, mas precisar do povo, do apoio popular, e isso é melhor do que ter partido no parlamento, é muito mais importante. Então, isso tudo batido no liquidificador dá o Brasil do período populista, que foi um período, como eu disse, muito instável. Perfeito, gente? E aí, vamos lá. O governo Dutra, ele foi um governante, junto com Juscelino Kubitschek, que ele conseguiu justamente ser eleito e terminar durante 5 anos, que eram 5 anos o mandato, durante 5 anos terminar o seu mandato de maneira pura, ou seja, não aconteceu nenhum desastre, não aconteceu nada, ninguém morreu, ninguém se suicidou, ninguém foi vítima de um golpe, ninguém chegou no meio do mandato porque conspirou contra... Não. Dutra foi eleito e governou durante 5 anos e justamente teve um posicionamento, vamos dizer assim, de justamente conseguiu iniciar e terminar o seu mandato normalmente. O que é interessante da gente pensar é que o governo Dutra, que foi de 46 a 51, o governo Dutra tem 3 coisas que são importantíssimas, mas as 2 principais que estão no mesmo bojo é isso. Dutra, ele tinha para a política econômica uma visão liberal. E aí retorna, o que é o liberalismo mesmo? Permitir que empresas estrangeiras, nesse período do liberalismo, né? Que empresas estrangeiras venham e invistam no Brasil e que o brasileiro possa importar produtos, tanto faz. Se o importante é ter rádio, vamos facilitar a importação de rádio. Se a importância é ter justamente carros, vamos importar carros. Quem tem dinheiro que compra, né? Então, ou seja, isso faz com que o Brasil cresça em termos de balança comercial, penda mais para a importação do que para a exportação. Ou seja, sai mais dólar do Brasil para comprar coisas lá de fora do que entra dólar no Brasil porque a gente vende coisa para eles. Ok? Conseguiram entender isso? Né? E ao mesmo tempo em que ele tinha um pensamento econômico de aproximação de comércio global, ou seja, de uma valorização de um capitalismo livre, né? Sem um pouco impostos, com a importação, etc, etc, isso refletia a política externa dele, que era uma política de alinhamento irrestrito com a União Soviética. Com os Estados Unidos. Irrestrito. E aí, isso daqui é muito interessante, porque no ano de 1947, no mesmo ano da doutrina Truman, o governo Dutra, ele faz o seguinte, ele rompe laços diplomáticos com a União Soviética e no mesmo ano ele manda fechar o Partido Comunista Brasileiro. Então, ou seja, Luiz Carlos Prestes foi eleito senador, Carlos Marighella foi eleito deputado, quem mais? Vários outros comunistas aí conhecidos foram eleitos, Gregório Bezerra foram eleitos, mas no meio de 47 o partido foi cassado e eles perderam seus mandatos parlamentares. O PCB deixou de existir oficialmente, aí foi para a ilegalidade. Mas
O governo Dutra foi um governo muito marcado por um apoio irrestrito aos interesses americanos. Aí tem uma frase de um diplomata da época, chamado Raul Fernandes, que ele dizia basicamente essa frase, abre aspas: os interesses dos Estados Unidos são os interesses do Brasil. Ou seja, se os Estados Unidos mandar, o Brasil obedece. É irrestrito, ou seja, se ele fala assim, ó, corta a ligação com a União Soviética, corta a ligação com a União Soviética. Se os Estados Unidos falar, toma cloroquina, eles não tomam cloroquina, né? Ou seja, é um apoio irrestrito aos interesses norte-americanos. E, ao mesmo tempo, ele caça o direito político do Partido Comunista Brasileiro. Perfeito? É nesse sentido que ele, de apoio e entusiasmo aos Estados Unidos, ele permite uma série de entrada de produtos americanos. Aumenta a importação de vários produtos que a gente conhece até hoje. Então, por exemplo, o caldo Knorr, como está ali na propaganda da época, entra nesse período. As primeiras TVs entram nesse período. O chiclete, que era uma coisa da moda dos Estados Unidos, que eles inventaram, chega no Brasil. A Coca-Cola, a brincadeira da moda, que era o ioiô, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês que eu achei da época, um cigarro importado que eu achei muito engraçado. Tá? Eu não sei se dá para vocês verem aqui. Hoje em dia seria isso impensável na história do esporte, né? Ademir, o célebre craque do Vasco, declara: agora também fumo Nikon. É um cigarro norte-americano patrocinando um jogador do Vasco, né? E o jogador aparece ali fumando, né? Hoje em dia isso daí seria escrachado, seria cancelado na internet, né? Esse jogador do Vasco seria taxado de, como é que é? Não politicamente correto, né? Um jogador do Vasco, da época, fazendo propaganda de cigarros, de um cigarro importado dos Estados Unidos, um cigarro chamado Lincoln. Então isso eu achei muito engraçado e resolvi compartilhar com vocês porque é bem interessante. E o mais famoso do governo Dutra, a principal atitude, que é a mais célebre e a mais lembrada, foi justamente a medida econômica de tentativa de progresso e modernização do Brasil, que foi o chamado Plano SALT. O que foi o Plano SALT? Está ali em negrito: saúde, alimentação, transporte e energia. Então esses 4 eixos, saúde, alimentação, transporte e energia, eram eixos que o Dutra enxergava como maneira de progredir o país. Então, investindo em saúde, alimentação, transporte e energia, pronto, temos o progresso do país batendo na nossa porta. E aí, ele de fato fez obras importantes, não foram terminadas durante o governo dele, foi só terminado no governo seguinte, do próprio Getúlio Vargas, mas que foram coisas importantes. Então, por exemplo, a rodovia que passa aqui na Baixada, né? A rodovia Dutra, que é em homenagem a ele mesmo, né? Eurico Gaspar Dutra, rodovia Dutra, que liga Rio e São Paulo. Foi ele que criou. Ele cria a usina de Paulo Afonso, que foi a usina hidrelétrica, se eu não me engano, foi a primeira usina hidrelétrica do Brasil, que é a usina que fica lá no Rio São Francisco, na Bahia, na cidade de Paulo Afonso. Esse plano SALT foi construído uma série de hospitais. Aí tem o hospital no Rio de Janeiro, o Hospital dos Servidores do Rio de Janeiro, foi criado também por ele. Então, ou seja, eram esses eixos que fariam o país progredir. Foi bem sucedido? Não muito, porque essas atitudes de investimento nem renderam
no próprio ano dele. Isso aí foi para o final do governo. Mas o que é importante de vocês perceberem é o que era o Plano Salt e que ele tinha uma política, no geral, liberal, que era de um incentivo à importação de produtos ao invés de incentivar a industrialização do Brasil, ao invés de incentivar a fabricação desse produto no Brasil. Isso foi bom, por um lado, porque trouxe TV, trouxe rádio, trouxe o caldo quinó, trouxe o cigarro Lincoln, né, patrocinando o jogador do Vasco. Porém, justamente trouxe uma coisa negativa, que foi o quê? A inflação. Né? Que foi o quê? O desemprego. Que foi o quê? A evasão de dólar do Brasil para fora. Porque eles estavam importando mais. Se vocês quiserem, na próxima aula, porque isso vai ser muito importante da gente saber também, que é saber o que é inflação. Porque a partir desse governo, a gente vai justamente compreender melhor que um dos graves problemas da política da época era o tal do problema da inflação. Como controlar isso? Como resolver esse problema? Se vocês quiserem, eu posso preparar um slide em que a gente vai tratar sobre isso, sobre economia, que é para a gente entender o que é inflação, o que faz derrubar a inflação. Inflação é bom ou é ruim? É feio ou é bonito? É legal ou não é? Ok, gente? Alguém quer fazer alguma dúvida, comentário? Acha legal, Bianca? E a galera aí? Acha que vale a pena a gente tratar sobre... Por quê? Isso é importante porque a gente vai ver na história do Brasil que um dos graves problemas que acontece é o problema da inflação. Mas afinal de contas, que raio é isso de inflação? O que promove a inflação? Por que os preços aumentam? Se vocês quiserem, eu posso tratar disso na próxima aula. Ok? Mas, gente, alguém de vocês tem alguma dúvida? Quer fazer um comentário? Dúvida, comentário? Ok? Vamos lá. Foi Vargas, deixa eu abrir aqui. Foi Vargas que desvalorizou o dólar lá no seu primeiro governo? Bem, Bianca, isso a gente pode debater na próxima aula. Eu vou trazer isso aqui melhor para vocês. Mas enfim, quem desvalorizou o dólar foi justamente, vamos dizer assim, o governo mais ligado à época da ditadura militar, ok? A ditadura militar fez uma série de compra de dólares para justamente transformar o dólar mais barato, de alguma maneira. Mas ele não fez essa política de desvalorização porque o dólar não era a principal moeda até a Segunda Guerra Mundial. A principal moeda até a Segunda Guerra Mundial era a libra inglesa. Só depois da Segunda Guerra Mundial que o dólar vai ser importante, ok? Mas no geral, nesse período, Bianca, não havia uma noção de desvalorizar ou valorizar o dólar. Por quê? A valorização ou a desvalorização do dólar acontece a partir do mecanismo chamado Banco Central. O que é o Banco Central?
É ele que regula a taxa de juros, é ele que recolhe dividendos e lucros de títulos de dívida pública. É o Banco Central, principalmente, que emite nota. Então, se você vê aqui a sua nota de real, né? Se você não estiver tão duro quanto eu, você vai ter aqui, ó, R$2. Aí vai estar aqui, ministro da Fazenda. Aqui eu tô com a nota de R$2. Não sei se vocês estão vendo. E aqui, embaixo da tartaruga, não sei se vocês estão vendo, né, tem a assinatura do Ministério da Fazenda e embaixo tem presidente do Banco Central. O que é o Banco Central? O Banco Central ele é responsável justamente por isso, Bianca, de controlar a entrada e saída de dólar e aí, por sua vez, manipular o preço do dólar. Tá? Porém, Bianca, nessa época não havia o Banco Central. Quem cria o Banco Central é justamente o governo de Castelo Branco, que foi o primeiro governo da ditadura militar. Então ele só desvalorizou a moeda nacional para restringir a importação. Mais ou menos. O que justamente havia nessa época, e como até hoje é muito válido, é você, Bianca, controlar o nível de importação ou exportação a partir dos impostos. Até hoje é o principal controle. Por quê? Por exemplo, um exemplo, tá? Você é uma empresária do ramo de máscaras de Covid, tá aqui a minha máscara, né? Bonitinha e tal. Se você é empresário do ramo de máscara e você fabrica aqui no Brasil, né? Vamos supor que você cobre o custo dela para você sobreviver, ter uma vida boa, morar em Ipanema, né? Ter um carro Hilux, né? Comer no iFood, pedir barca japonesa todo dia, passear na sua casa de praia em Angra dos Reis, né? Porque afinal de contas, né? É assim que as pessoas que têm grana vivem, né? Vivem bem, tipo o Neymar, né? Aí você é dona da fábrica de máscaras aqui no Brasil, aí você vende por R$5. Então qual é o mecanismo que o governo tem de te ajudar? É fazer o aumento do imposto sobre o produto importado. Porque, por exemplo, se chegar a mesma máscara aqui, um chinês ele pode vender ela por R$2. Vai te quebrar, porque você nunca vai conseguir produzir no mesmo nível que um chinês produz. Você vai produzir, por exemplo, para, 10 milhões de máscaras. Mais 20 milhões de máscaras para 20 milhões de brasileiros. Agora, os chineses, eles fabricam 3 bilhões de máscaras. E quanto mais você produz, mais barato fica. Então, a concorrência com a China é desleal. E aí, o que por exemplo, o Trump, nos Estados Unidos, ele está fazendo? A guerra comercial com a China, né? Ele está aumentando os impostos dos produtos chineses para que o produtor americano tenha condição de competir com o chinês. Ok? Isso é justamente a política, como você colocou aí, de valorização do produto nacional. Ok? A partir de impostos. Agora, a taxa do dólar, ou quanto o dólar entra, quanto o dólar sai, é parte disso sim, tá? É parte disso, concordo contigo. Só que a maior parte é uma política consciente dos governos, que é o quê? De manipular o câmbio, de comprar dólares. Então, por exemplo, quanto mais um governo compra dólares e tem dólares dentro do seu país, mais a moeda vai ser estável comparada ao dólar. Agora, quanto mais dólar
cai fora do Brasil, mais justamente alto o dólar vai ser. Mas eu acho, Bianca, que a gente pode tratar disso com calma, uma aula inteira sobre isso. Vocês topam, gente? Né? Porque eu acho que seria legal a gente falar sobre inflação, etc, etc. Porque a gente fica ouvindo as coisas e às vezes a gente não sabe nem do que está ouvindo, né? A gente não assimila muito bem. Então, se vocês quiserem, eu vou abrir um parênteses, tá bom? A gente tem tempo, tá, gente? Fiquem tranquilos. A gente tem tempo para a gente tratar sobre tudo e muito mais em história, tá bom? Então, eu vou fazer isso. Perfeito, gente? Tranquilo? A Bianca topou. Cadê o resto? Topa ou não topa? O Balbino? Tá? Vamos lá. Vou fazer isso na próxima aula, então. Página 303. 303. Tá lá. Para controlar gastos e investimentos, priorizando saúde, alimentação, transporte e energia, foi criado o Plano SALT, que tem esse nome por ter a sigla composta pelas letras iniciais das prioridades. É correto afirmar que o Plano SALT foi lançado no governo de quem? O Plano SALT foi lançado no governo de quem? Juscelino, Getúlio, Dutra, João Goulart e Jânio Quadros. Quem? Bianca colocou aí. Letra C. Exatamente. Bianca, você acerta todas, Bianca. Você acerta todas. Você vai... Ó, que bom, hein? Só acertando. Olha, eu trouxe aqui para vocês a questão do Colégio Naval, que tem a mesma pegada. Tá aparecendo aí na tela para vocês, gente? A questão? Não, calma aí. Peraí que eu tô dando um jeito aqui. E agora, tá aparecendo a questão? Tá, calma aí. Calma aí que a gente vai dar um jeito nisso, espera aí. Calma aí, só um minutinho. Deu só uma pequena falha, mas já estamos aqui de novo. Calma aí. Agora vai, Bianca, pessoal. Foi? Foi, né? Vamos lá. Agora foi.
Em 45, Getúlio Vargas foi deposto, encerrando o Estado Novo. Foram convocadas eleições gerais e o general Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente da República e empossado em janeiro de 46. Sobre a economia do governo Dutra, é correto afirmar que, ou seja, sobre a economia do governo Dutra, é correto afirmar o quê? A. O presidente Dutra deu prosseguimento à política de seu antecessor, estabelecendo pleno controle estatal na economia. B. Com a implementação do Plano SALT, foi feita a pavimentação da rodovia Rio-São Paulo e foram criadas a Companhia Siderúrgica Nacional. C. O presidente Dutra propôs o SALT, um plano econômico desenvolvimentista que priorizava investimentos nas áreas de saúde, educação, transporte e energia, que seria controlado exclusivamente por empresas americanas. D. O governo Dutra inicialmente seguia um modelo antiliberal, todavia, com o começo da Guerra Fria, as pressões americanas fizeram com que houvesse uma mudança de orientação nessa política. Com a política de abertura dos produtos estrangeiros, o governo acabou facilitando as importações de produtos supérfluos, como brinquedos, e consumindo grande parte das reservas de moedas estrangeiras acumuladas. Aí você tem uma questão que é difícil. Tem várias aí que parecem ser certas, mas só uma do início ao fim que está correta. Qual? Só uma está 100% certa. Alguma ideia aí, Bianca? Essa é difícil, exatamente. Como eu falei, essa é osso. Mas só tem uma aí que tá certa. Tem várias aí que parecem. Ó, a resposta certa, fala uma aí. Qual que você marcaria? Uma que está 100% certa. Letra E de escola. Com a política de abertura aos produtos estrangeiros, o governo acabou facilitando as importações de produtos supérfluos, brinquedos, ioiô, né? E consumindo grande parte das reservas de moedas acumuladas. Ou seja, com a importação entrou, ou melhor, saiu mais dólar do que entrou. Ok? Então é nesse ponto que justamente houve essa, sobre a política econômica dele. Aí você pode me perguntar, a letra C, que é SALT, tá tudo certo. O único porém é que seria controlado exclusivamente por empresas americanas. Não era controlado por empresas americanas e nem exclusivamente, ok? A rodovia Dutra era uma rodovia pública, ok? E a última, marque a alternativa correta sobre o período de 45 a 64 na história do Brasil. A. Vários partidos políticos nacionais foram organizados e funcionaram livremente dentro e fora do Congresso, à exceção do Partido Comunista, que teve seu registro cassado em 47. O direito de greve foi mantido mesmo sem autorização de justiça, diferente do que prevê a Constituição. C. A Getúlio Vargas foi eleito pelo voto popular em 50 e esse governo foi marcado pelo modelo econômico liberal. D. A oposição a Vargas vinha principalmente dos nacionalistas que se tinham oposto ao Estado Novo e agrupavam-se no PTB. Qual é a resposta unicamente correta aí que a gente pode dizer como certa?
sobre esse período da história. De 45 a 64. Exatamente, Bianca. Aí, tá vendo? Bianca, tu é show de bola, tá acertando tudo, você vai ganhar o selo joinha, tá? Do professor José Neto, porque você merece estar acertando tudo, é isso aí. Continua assim, em casa dá uma revisada, esse slide eu vou postar daqui a pouco para vocês, tá bom? Qualquer coisa, tiver uma dúvida no assunto, chama o Zé do Zap, que o Zé do Zap tira dúvida, tá bom? Valeu, Bianca. Tchau, tchau, hein?